Começou. Aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Hoje a gente vai conversar sobre... Eu sou a doutora Silvia, para quem não me conhece. Eu trabalho com neurologia infantil, trabalho também em UTI, neonatal, mas atualmente é mais a parte de neurologia infantil e ambulatório. Então, assim, por que isso é importante? Por que eu achei legal mostrar essa parte do desenvolvimento? Porque, digamos que está em moda atualmente. E se a gente não sabe o que é normal, como é que a gente vai interpretar o que é patológico, né? Então, assim, nem sempre aquilo que a gente acha que, é porque é prematuro, está apresentando isso, está apresentando aquilo. Então, assim, a gente precisa entender o que é normal para poder analisar o que é patológico, tá? Então, assim, eu vou dar uma passada inicial, depois a gente vai mandar para vocês essa cartilha, que é da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, eu faço parte, e essa cartilha é muito interessante, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, e em seguida o doutor Afrânio, que é um colega pediatra que trabalha com a parte de genética, vai falar alguma coisa sobre padrões diferentes, né, que a gente tem que prestar atenção na morfologia, no comportamento, né? Então, assim, são sinais de alerta, né? Então, se eu não estou preparada para ver um sinal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar mais, eu preciso observar mais, ouvir mais, tá? Então, a gente vai começar. Só um minutinho. Cadê eles estão ouvindo? Então, ó, essa cartilha, ela começa com a observação desde os 2 meses, né, de bebezinho. Né? Mas quando é que é importante eu saber da história do paciente? Desde o pré-natal, gente. Então, por isso que às vezes até a mãe fica chateada quando chega na consulta, eu peço os documentos, peço o cartão de vacina, peço o cartão do pré-natal. Então, assim, não custa a gente dar uma olhadinha, não custa a gente anotar o peso, a altura, o PC, às vezes até a cintura. Então, tudo isso é importante para a gente avaliar o paciente. Então, assim, o que aconteceu no pré-natal, o que aconteceu no parto e nesse pós-parto imediato também são importantes, tá? Então, assim, eu não vou ler cada um, mas algumas coisas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Principalmente na hora que o paciente entra no consultório, ó, você vê o olhar do paciente, um bebê que está alerta. É um bebê que nem foca em você, que você faz barulho, não presta atenção, não reage, não pisca. Então, vê só, já abre, já me alerta que tem alguma coisa errada. Então, a criança tem que estar observando, o olhinho vivo, prestando atenção em você, uma atenção compartilhada, olho no olho, né? Então, tudo isso é importante. Ó. Então, o maior tema que a gente tem que levar para a vida, o maior lema, no caso, aprenda os sinais e haja cedo. Quanto mais cedo, melhor. Hoje mesmo, no consultório, foi um paciente que eu atendi na UTI neonatal, depois foi no consultório, levou 2 anos, desculpa, para ir ao consultório, já dei o diagnóstico de paralisia cerebral, e hoje reencontrei esse paciente aos 25 anos, trabalhando com sequelas motoras, mas a parte cognitiva, assim, normal. Então, assim, é uma coisa emocionante ver que o seu trabalho surtiu efeito, que a família engajou e que o próprio paciente quis melhorar, o paciente quis superar sua dificuldade. Ele mesmo falou, eu supero a cada dia. E ele falou uma coisa bem interessante, com 25 anos ele nota que as pessoas têm preconceito, principalmente porque ele entrou no trabalho como PCD. Né? Então, assim,
Ah, ele conseguiu porque ele tem essa diferenciação, né? Então, assim, ninguém quer esse rótulo de PCD, não é mesmo? Que é um rótulo. Então, assim, mas nisso ele disse, olha, eu não ligo. Eu falei, muito bem, continue assim, tá? Então, assim, ele me mostrou uma superação muito importante, muito viva. Eu chorei, a mãe chorou, ele chorou. Então, assim, às vezes a gente tem que se emocionar. E olha que eu sou uma pessoa que, teoricamente, sou bem rígida, né? Na hora da consulta, bem fria. Mas é porque eu tenho que prestar atenção, eu não posso também me envolver muito. Mas como é filho de uma amiga minha, então, assim, a gente acabou tendo essa emoção. E a gente tem que se permitir emocionar também, né? Então, mas, por favor, fiquem alertas e lembrem que o bebê, o recém-nascido, é como se fosse uma caixinha de surpresa. É dali que vai no futuro surgir as deformidades, as malformações, alteração de comportamento, alteração intelectual. Então, tudo isso a gente já tem que observar. E motoras também, né? Olha, essa cartilha também fala, ajude seu bebê a aprender e crescer. Então, a gente aprende todos os dias, todos os minutos, todas as horas, e a gente crescer tanto fisicamente como emocionalmente. Aí depois vem bebê aos 4 meses, né? Aquele bebê alerta, que já está mais durinho, que já sustenta a cabeça. Anteontem, eu atendi um paciente que com 4 meses ele já sentou. Então, assim, tem crianças que são mais precoces, outras mais tardias. Mas também, ó, sentou aos 4 meses, mas depois foi falar com 2 anos. Então, vocês veem que algumas coisas antecipam e outras coisas atrasam. Isso também é sinal de alerta. Aí, aqui tem as orientações do que fazer com o bebê em torno dos 4 meses para melhorar, desenvolver melhor. Aí, com 6 meses, ó, 6 meses ele já tem um tronco mais firme, ele já sustenta a cabeça, né? Então, assim, se o bebê está com 7 meses e não faz isso, foi prematuro, corrige a idade gestacional, e aí, na idade gestacional já era para ele ter feito, então tem alguma coisa que não está evoluindo bem. Então, você tem que rever. Se você não consegue traçar um raciocínio diagnóstico, você tem que rever toda a história dele para poder buscar alguma coisa que ficou faltando. Às vezes, por mais cuidado que a gente tem, às vezes escapa algum detalhe. E também tem mãe que esconde algumas coisas na história. Ó, o doutor Afrânio aparecendo aí, gente. Daqui a pouquinho ele vai falar, tá? Seja bem-vindo. Aqui aos 6 meses, o que você pode fazer pelo bebê. Seu bebê aos 9 meses. Então, tem criança que com 9 meses já está andando. Né? Ah, eu vou comprar um andajá. Ele ganhou um andajá. Oh, meu Deus, deixa o andajá lá no cantinho, gente. Criança cai mais, criança pode se machucar, criança às vezes fica mais impulsiva. Por quê? Eu estou no andajá, eu estou nível, vou andando, vou embora. Mas às vezes nem fixou totalmente, né? Nem solidificou assim a coluna, a postura. Então a gente acaba, em vez de ajudar, atrapalhando. Então, a gente não está recomendando mais o uso de andajá. O que fazer com 9 meses, tá? Então, essas são orientações que depois vocês vão ler e, com o tempo, vocês vão começando a orientar os pacientes, né? Aí, seu bebê com 1 ano, né? Aí vem o aniversário de 1 ano, o bebê chegou com 1 ano e não está andando, né? Então, assim, o bebê não está falando, né? Então, às vezes é um sinal de alerta os 12 meses, né? Então, assim, compara com o vizinho. Eu digo sempre que não adianta nem a gente comparar os gêmeos, né? Porque cada um é de um jeito, né? Mas, assim, com 1 ano, o bebê tem que fazer tudo o que está escrito aí, pelo menos, né, gente? A maioria das coisas. Ah, então, assim, se ele é muito mole, se ele não interage, se ele não rola, se ele não fica em pé, tem alguma coisa alterada. Então, a gente tem que prestar atenção. O que fazer para estimular? Aí, em torno dos 18 meses, né, que é 1 ano e meio. Né? Então, você vê que já está interagindo mais, já está mais firme, se levanta, se senta sozinho.
2 anos também é muito importante, porque às vezes com 2 anos vai para a creche, então é um momento difícil. Às vezes a criança tem ansiedade de separação, não quer ficar longe da família. Às vezes é mais a família que não quer ficar longe da criança, né? Então tudo tem que ser trabalhado. E uma coisa importante, gente, criança que não fala, vou mandar para o otorrino, vou mandar para a fono. Tem que mandar? Tem. Mas primeira coisa é a escola. Às vezes é falta de estímulo, só fica com o adulto, às vezes não tem aquele cuidado de ver se realmente a criança escuta, quando você chama a criança, dirige o olhar, vira a cabeça, o lado do barulho. Então, isso são sinais de alerta. Eu fiz o teste da orelhinha quando eu era pequenininho. Não, gente, tem que acompanhar sempre. Até os 7 anos, ainda mais aquelas crianças que ficaram em UTI, que tiveram algum comprometimento, é importante pelo menos até os 7 anos, que é a idade escolar. Fica com 3 anos, né? Aí já vai para a escola, né? Fazer maternal, com 4 anos. Então, vocês veem, ó, que essa cartilha ela é bem importante. Aqui ela vai até os 5 anos, tá? Mas isso aqui já vai ajudar muito, até para poder saber encaminhar. Hoje mesmo, uma mãe agradeceu um outro paciente. Hoje foi o dia dos pacientes antigos, né? Então, que voltaram. Então, esse paciente está com 17 anos. E a mãe agradeceu porque quando ele foi comigo, ele tinha 2 aninhos. E a mãe disse assim, eu encaminhei para o oftalmo. Ela, por que, doutora? Pai míope, mãe míope, e por que a criança tem que ir para o oftalmo? Oftalmo. Então, eu falei, geralmente, digamos, tem uma carga genética para a miopia, né? Digamos assim. Então, assim, fora isso, a partir de 2 anos, geralmente a cada ano a gente tem que mandar para o oftalmo para fazer uma avaliação. Às vezes a criança vai para a escola ou não consegue render o suficiente porque tem alguma deficiência visual e às vezes tem vergonha de falar, tá? Então a gente precisa também ficar atento a essa parte sensorial, ver se a criança está se alimentando bem, né? Ver como é que ele interage, né? Então, quando o paciente vai entrar no consultório, eu geralmente fico escutando. Um dos pacientes hoje, a secretária deixou a porta aberta e eu escutei. E eu achando que era o pai que estava falando de tão boa dicção. Quando entrou, era um paciente meu com paralisia cerebral. Então, a dicção perfeita, gente. Então, nada é impossível. Eu já vi tanta coisa na minha vida que hoje em dia eu acredito em muita coisa e acredito que a gente pode mudar o destino da pessoa, melhorar. Depende de cada um. Depende de eu fazer alguma coisa, né? Me propor a fazer alguma coisa, orientar, e da pessoa também querer e fazer. Porque uma coisa é eu falar e outra coisa é eu ir lá e executar. Tem paciente, né, principalmente do SUS, que a gente recomenda as terapias com meses. Volta com 2 anos, não fez nada. Aí fica difícil, né? E ainda por cima a família, ele vai comer, dá tudo na boca. Não, ele tem que pegar, tem que levar a boca, ele mesmo tem que ter independência. O paciente tem que ter autonomia. É isso que vai dar a qualidade de vida dele, tá? Dito isso, eu vou passar agora para o doutor Afrânio para ele dar continuidade, tá? E depois a gente fica aberto a perguntas, tá bom? Obrigada. Seja bem-vindo, doutor Afrânio. Tá bom, vocês me ouvem bem? Alô, vocês me ouvem bem? Eu ouço. Sim? Tá bom. Eu vou aqui compartilhar minha tela, tá? Dá só um segundinho, por favor. Enquanto ele compartilha, não esqueçam que depois vai ser mandado para vocês essa cartilha, tá? Espero que gostem e que façam muito bom uso, tá, gente? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela.
Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Tá, então, vamos lá. A gente vai falar sobre neurodesenvolvimento, tá? A minha abordagem vai ser mais uma abordagem voltada para a genética, tá bem? Muito bem. Nós sabemos que a informação genética, que é o que dá a característica celular e a característica dos indivíduos, ela está situada em dois locais, tá? Está dentro do núcleo, que coordena a maioria das ações genéticas da célula, e está dentro também de uma organela chamada mitocôndria, que está relacionada com o funcionamento energético celular, tá? Muito bem. A gente também sabe que a formação familiar, ela prescinde de união de dois indivíduos, não é? De constituição genética diferentes, o pai e a mãe, e que faz com que os seus filhos, apesar de serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, também possam ter uma constituição genética diferenciada, já que existe dentro do processo de produção das células reprodutoras um processo de mistura, vamos assim dizer, das informações genéticas que nós recebemos da nossa ancestralidade. Tudo bem. As anomalias que estão relacionadas com o neurodesenvolvimento, elas têm diversas causas, né? E elas podem estar contempladas dentro de um grupo de anomalias que nós chamamos de anomalias congênitas. Então, por exemplo, nós temos drogas, infecções, bebida alcoólica, compostos químicos, radiações, doenças crônicas, né, que estão relacionados com os grupos de substâncias e ações que nós chamamos de teratogênicas. Temos as doenças de natureza genética, que representam cerca de aproximadamente 50% das anomalias congênitas, né? Enquanto que 45% estariam relacionados com os teratógenos e com ações multifatoriais. Portanto, nós temos uma ação que é conjunta, quer dizer, as doenças genéticas que cursam com alterações de neurodesenvolvimento, elas têm uma ação multifatorial, porque sofrem influência do ambiente, também sofrem influência da carga genética que o indivíduo recebe. Tá? Portanto, nós temos substâncias químicas já bem conhecidas, como o mercúrio, que é muito usado na nossa região pelo garimpo, e que é altamente contaminante de cadeias alimentares, porque é um metal pesado que se acumula na cadeia alimentar, né, rapidamente, e que não consegue ser eliminado. O chumbo também é um elemento muito presente na vida atual, porque boa parte do lixo eletrônico que nós fabricamos, placas de celulares, placas eletrônicas de computador, mouse, enfim, televisores, eles têm na sua composição o chumbo. E esse descarte, muitas vezes, chega até o ambiente e, consequentemente, contamina também a cadeia alimentar. Drogas bem comuns, como álcool, tabaco e cocaína. Infecções congênitas têm sido sempre prevalentes. A sífilis, recentemente, tem surgido, que é uma doença tratável, tem surgido com bastante incidência. Eu tenho tido a oportunidade de ver na maternidade várias mães que têm sido acometidas por sífilis, né, que precisam fazer o tratamento, que é uma doença prevenível. Medicamentos e as radiações que estão presentes aí nos exames na terapia do câncer, por exemplo. Então, eu tenho como fatores de risco idade parental avançada, tanto do pai quanto da mãe, doenças maternas, exposição a drogas, infecções congênitas, exposição ocupacional de trabalhadores que se expõem a algum elemento contaminante, efeitos de consanguinidade. Nós vivemos numa... Oi? Nós vivemos numa região em que há uma incidência de casamentos consanguíneos ainda muito grande, né? No interior do Amazonas, nós temos muitos casamentos ainda entre parentes, né? Primos com primos, tios com primos, enfim, né? Com sobrinhos e por aí vai. História familiar de doenças genéticas já identificadas ou conhecidas,
fatores mecânicos e medicações. Portanto, os aspectos que estão relacionados com o neurodesenvolvimento e as alterações relacionadas a eles começam desde o início da infância, passam pelo processo que a doutora Silvia abordou, que está relacionado com o desenvolvimento das habilidades adaptativas, chegando até o comprometimento do funcionamento intelectual. Então, quando é que eu vou pensar numa história de uma doença genética? Quando eu tenho uma história familiar, né, relacionada à idade dos pais, a casos de família, a óbitos neonatais inexplicados, né, ao histórico de consanguinidade, a um histórico de transtornos de desenvolvimento, ou de comportamento, ou de deficiência intelectual na família, né? Então, é importante conhecer essa história familiar. O pré-natal, não menos importante, gestações que não são desejadas, não são planejadas, têm mais chance de serem negligenciadas nos aspectos preventivos e nos fatores de risco. Exposição a teratógenos, sangramentos contínuos na gravidez e condições maternas crônicas que podem contribuir. Na fase perinatal, crianças que nascem prematuras por diversas razões, que passaram por sofrimento fetal, que tiveram problema de isquemia no parto, né, que tiveram peso no nascimento reduzido, né, que tiveram icterícia muito prolongada, convulsões neonatais e diversas outras situações que podem acontecer no período neonatal, também são fatores de risco para associar-se com uma doença genética. Não é que vão causar uma doença genética, mas podem estar relacionadas com uma doença genética. Pós-natal, após o nascimento, né, na primeira infância, nós temos infecções do sistema nervoso central, traumatismos cranianos, convulsões, hospitalizações. Mas traumatismo craniano vai causar doença genética? Não. Mas, muitas vezes, esse trauma é levado com que a criança tenha um gatilho para que uma doença genética precocemente se desperte ou se manifeste, tá? Paradas cardiorrespiratórias, desnutrições, situações socioculturais de pobreza intensa, de nutrição e desnutrição, triagem neonatal e marco de desenvolvimento. E aqui eu quero chamar a atenção para o teste do pezinho. O teste do pezinho é um teste extremamente importante para a identificação primária de doenças de natureza genética e é muito negligenciado. Eu já tive situações de crianças com 4 anos de idade, até aquele momento, a mãe não tinha ido buscar o teste do pezinho. Os pais não dão importância para o teste do pezinho como deveriam. Também porque, infelizmente, no nosso país, a equipe de saúde, eu faço parte da equipe de saúde, negligencia a importância do teste do pezinho. Não informam adequadamente a importância, não informam a necessidade de buscar urgentemente e não informam a importância de realizar no prazo devido. Então, infelizmente, em função disso, a gente tem situações relacionadas. O teste pezinho, ele primariamente identifica 6 doenças que aí estão. Há uma possibilidade de ampliação do teste pezinho, que está sendo estudada pelo Ministério da Saúde, mas na rede privada já é possível. Então, nós temos algumas situações de risco, já comentei, idade materna e paterna, chamar a atenção aqui, por exemplo, que a idade materna está muito relacionada em função do envelhecimento dos ovócitos. A mulher, quando ela nasce, ela traz consigo seus folículos primordiais pré-amadurecidos, que vão sendo liberados na puberdade. Portanto, os folículos, os ovócitos maternos, eles envelhecem com a mulher. Diferentemente do homem, que produz novos espermatozoides continuamente. Então, isso faz com que a idade materna, vou dar como exemplo aí, por exemplo, a síndrome de Down, ela aumenta de forma significativa a partir dos 35 anos de idade. Já, por exemplo, no homem, a partir dos 40 anos de idade somente é que vai haver maior risco da idade paterna para acometimento de doenças genéticas.
Então, é importante que isso fique bem frisado, principalmente para os colegas que fazem orientação de planejamento familiar, fazem orientação pré-natal, de ficarem atentos para essa situação. Fatores de consanguinidade, exposição a teratógenos, história familiar positiva, né, já foi comentado anteriormente. E aí nós temos algumas alterações que são muito comuns, que podem estar relacionadas com doenças genéticas e que podem estar relacionadas também com comprometimento do desenvolvimento. Então, nós temos os defeitos do tubo neural, diversas apresentações, a microcefalia, né, que tem sido muito evidenciada pelo acometimento do Zika, mas não é a única causa de microcefalia, né? Então, nós temos aqui desde anencefalias, crânio-rasquise, inencefalia, encefalocele, espinha bífida, que são bastante comuns, que podem estar relacionados ou não com o transtorno do desenvolvimento. A espinha bífida, ela é uma situação bastante comum, em que muitas vezes ela pode ter somente o acometimento de parte, né, da membrana da medula, sem comprometimento dos nervos espinhais, que seria a mielocele, ou a meningomielocele, que está envolvido tanto a inervação medular quanto as suas membranas. Temos ainda a microcefalia, né, que é bastante comum. Então, por exemplo, aqui nós teríamos um bebê com um tamanho normal, uma cabeça típica, aqui um bebê com microcefalia e aqui um bebê com microcefalia grave, tá? Então, fácil de avaliar isso, porque nós temos a medida do perímetro cefálico, que facilmente pode ser acompanhada com o acompanhamento antropométrico colocado na caderneta da criança e que está acessível a todo indivíduo de saúde, né? Porque, inclusive, hoje tem na rede, no formato PDF, isso é distribuído pelo Ministério da Saúde também. Temos ainda as fendas orais, como é o caso da fenda palatina, né? Essa fenda palatina ela pode ser também uma fenda labial, somente, de forma específica, ou pode ser uma fenda labial com fenda palatina. As duas situações podem ser fatores isolados ou podem estar associados com doenças que causam alterações no neurodesenvolvimento. Temos ainda defeitos da parede abdominal, como a enzocefalia e a gastrosquise, que vocês estão vendo aqui, né? Que é a extrusão, né? A exposição anatômica de um processo de malformação, né, do intestino da criança, de parte do material do tecido abdominal da criança. Anomalias congênitas relacionadas com os membros, como é o caso aqui da deformidade dos membros, a mais conhecida delas, né, o pé torto congênito, né? Então pode ter várias apresentações na forma supina, na forma vário, na forma equina, como vocês podem observar, ok? Podemos ter também a polidactilia, que também é bastante comum, né? Onde você tem um aumento numerário, né? Do número de dedos da mão ou dos pés, tá certo? Ela pode cursar com uma fusão completa, como vocês estão vendo aqui, um processo chamado de sindactilia, ou ela pode, muitas vezes, apenas cursar com anexo, que pode ser facilmente removível, sem grande transtorno para a criança, tá? Por que, já que não causa tão grande transtorno para a criança, por que não deixar esse anexo? Algumas pessoas, às vezes, perguntam. Porque é muito simples, isso aqui é fácil de cortar, não causa dano ao bebê, mas se você deixar, é maior risco para infecções e para traumas. Então, desnecessário deixar um apêndice como esse, que não tem utilidade. Temos também as ausências de membros, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Aqui, no caso, a amelia, vocês estão vendo aqui que é a ausência do membro superior, né? E também temos a amelia, que é também a ausência, mas aqui no caso de membro inferior, tá bem? Temos as anomalias relacionadas com o desenvolvimento urogenital. Aqui no caso, né,
o padrão habitual, o que é? É o bebê ter o orifício aqui, né, da uretra, na porção superior da glande. Ok? Muito bem. Mas, por problema de desenvolvimento, vocês podem ver, esse canal uretral pode se colocar em diversos pontos do aparelho urogenital da criança. E, de acordo com a localização, classificado em graus. Bom, a classificação aqui não é relevante. O que é relevante aqui a gente chama a atenção? O exame físico da criança deve ser feito com avaliação da genitália da criança. A gente pega situações em que médicos e enfermeiros que têm acesso à criança, que deveriam examinar a genitália da criança, de um recém-nascido, de um bebê de 1 mês, não o fazem. Já deveria ser feito na maternidade. Não foi feito. Chega até a casinha de saúde, até a unidade básica de saúde. O médico não examina. Ou seja, a gente tem uma sequência de situações de negligenciamento que estão postergando a resolução do quadro da criança. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Ok? De hipospádia, para ilustrar, né, em fotos que estão sendo mostradas agora. Outro problema que nós temos, sexo indeterminado e pseudo-hermafroditismo. Gente, toda vez que você se depara com uma genitália atípica, principalmente se eu tenho aqui bolsa escrotal, mesmo que eu não tenha mais, tenho uma bolsa escrotal aqui, é imperioso a palpação desses testículos. Os testículos precisam ser palpados para que eu tenha a minha convicção de que eles estão presentes na bolsa. Esse é o primeiro ponto. Não estando presentes na bolsa, também é imperioso a investigação continuada. Se eu não tenho certeza de qual é essa genitália na maternidade, sou um médico que atende a maternidade, faço sala de parto, eu não tenho certeza da genitália desta criança, não devo registrar o sexo da criança. Nós temos tido vários exemplos de problemas sérios de identidade de gênero que trazem transtornos psicológicos às crianças em função de uma não avaliação correta desse contexto. Tá? Então, é imperioso fazer análise da genitália da criança, quer seja menino ou menina. Anomalias congênitas relacionadas também com problemas cardiovasculares, as chamadas cardiopatias congênitas, tá? Podem estar relacionadas com a evolução de um transtorno do neurodesenvolvimento, por razões diversas. Elas podem estar associadas a uma síndrome ou em pequenos insurtos hipóxico-isquêmicos que esse bebê possa ser levado. Isso pode, de alguma forma, atingir o seu neurodesenvolvimento, tá? Então, em função disso, a ausculta cardíaca, desde a maternidade até o primeiro momento que a criança chega na primeira consulta ao médico, é imperiosa para avaliar se tem sopros. Vocês, auscultou sopro, deve orientar esta mãe, deve encaminhar essa mãe para buscar uma avaliação cardiológica. Pode ser um sopro inocente? Pode. Mas pode ser um sopro que comprometa mais na frente alguma função cardiovascular e hemodinâmica da criança. Então, aqui nós temos um teste que é muito simples de fazer, que é o teste do coraçãozinho, que é feito entre a medição, né, através de oximetria na mão direita e em um dos pés do membro inferior. Normalmente a gente faz, né, no membro inferior ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, mas pode fazer do outro lado também. E aí, se eu tenho uma saturação menor que 89, todas as vezes, né, deu 89. Ou menor que 89. Daqui a 1 hora, guardei e repeti o teste. 89 novamente. Esse teste é positivo, tem que encaminhar a criança para a cardiologia. Bom, se por um acaso a diferença das medições for maior ou igual a 4, né, tipo, medindo um membro inferior, tá certo? Deu
94. Medi no membro inferior, deu 100. Eu tenho uma diferença maior que 4. Repita esse teste em 1 hora. Tá? Se houver essa diferença tão importante, né? Ou em valores onde deu 90 e a outra medida deu 95, 96, eu tenho uma diferença maior que 4, repito o teste em 1 hora, e se continuar dando positivo, é interessante que eu encaminhe para a cardiologia avaliar. Deu maior que 95, em todas as situações, ok, está tudo bem, né? Não tem problema. Sempre pensar que todas essas alterações que eu mostrei, elas se desenvolvem numa linha que a gente chama de linha média. Por exemplo, lábio palatino, fenda labial, está no eixo da linha média. Cardiopatia congênita, está no eixo da linha média. Deformidades de coluna, né? Está no eixo da linha média. Deformidades cerebrais, está no eixo da linha média. Deformidades urogenitais, estão no eixo da linha média. Então, toda vez que eu tenho alterações congênitas que participam ou se posicionam no eixo de linha média do corpo, é necessário que eu avalie o conjunto dessas alterações ou de forma isolada para que eu descarte, de fato, a existência de uma doença, uma síndrome genética que pode estar associada ou não com o transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Muito bem. Temos algumas alterações que aparentemente são simples, mas que a gente se depara ainda com crianças que chegam com 1 ano de idade no consultório e passou batido essa identificação. Nós temos aqui a síndrome de Down, que é uma síndrome relativamente comum, que traz transtorno do neurodesenvolvimento e que traz alguns achados que muitas vezes passam batido, por aspectos constitucionais ou por falta de um olhar mais apurado, mais atento, né? Mas eu trago aqui algumas situações. Aqui esse cantinho, a gente tem um epicanto do olho, então, nos pacientes, algumas alterações faciais, como uma dobra epicântica acentuada, tá? Essa boca aberta, com a língua protrusa, a língua para fora, né? Aquela criança não consegue fechar a boca, porque ela tem uma língua maior do que o normal, e essa língua não consegue se acomodar dentro da boca, tá bem? Um aumento de pele na região cervical, tá bom? Ou um aumento de gordurinha na região cervical, tá bom? Uma orelha pequena com baixa implantação da orelha, a orelha colocada abaixo de uma linha imaginária que nós temos aqui na direção ocular, né? Então, uma baixa implantação de orelha são situações que chamam atenção. A mãozinha pequena, com pregas únicas, também chama atenção. O cabelinho ralo aqui, como vocês podem observar, são situações que estão associadas com a síndrome de Down. Mas eu tenho outras alterações, como, por exemplo, a macrocefalia, que é o aumento do perímetro cefálico, hipertelorismo, que é o aumento dessa distância intraocular, tá? O nariz curto com uma depressãozinha aqui, um aumento dessa curvatura nasal, tá? Esse sulco nasal aqui mais profundo, tá bom? Um pescoço curto, tá bem? Ou a própria rotação da orelha, não necessariamente só a implantação baixa, mas a rotação da orelha, são sinais faciais que podem estar me chamando a atenção para um quadro sindômico associado com transtorno do neurodesenvolvimento. Pescoço alado e curto, em homens, queixo pequeno, uma face triangular, pode estar associado com síndromes genéticas. Nas mulheres, por exemplo, pescoço alado pode estar associado com uma síndrome chamada síndrome de Turner, que pode cursar, sim, com um transtorno de déficit intelectual, transtorno de desenvolvimento. Pectus carinato, que é esse pectus aqui, ó, tá vendo? É um pectus, o peito acentuado, a carina, que é a carina, o tórax das aves, né? Ele também pode ser cavado para dentro, chamado de pectus excavatus, tá? Também são sinais
de deformidade torácica que pode nos chamar a atenção. Aqui o hipertelorismo, que eu mostrei, tá? Aqui é uma medida normal. Aqui o telecanto, né? Que é um aumento, exatamente, uma diminuição dessa prega epicântica, que pode fazer uma simulação, né, do hipertelorismo. Aqui o hipertelorismo, tá bom? Com o telecanto secundário. E aqui a gente vê uma criança, né, com exatamente o hipertelorismo. Olha aqui esse nariz alargado e essa depressão nasal acentuada. Percebe-se também aqui uma fronte alargada, protusa, com uma projeção para frente. São sinais faciais que podem estar associados com síndromes. O sinopris, que é essa ligação aqui. Em algumas pessoas pode ser constitucional, tá? Pessoas que têm sobrancelha muito espessa, muito longa. Em outras não, pode estar associada, né, com transtorno do desenvolvimento, tá bem? E aí eu passo a atenção para um elemento que é bastante importante, que é a caderneta de saúde da criança. Lembrar que na caderneta de saúde da criança eu posso avaliar tanto o aspecto do crescimento quanto do desenvolvimento. Existe lá na caderneta da criança um quadrinho que chama atenção em relação ao período cefálico, ó, colocando aqui os scores que vão me chamar a atenção, né? Quando que eu vejo que tem um provável atraso do desenvolvimento, quando tem um alerta para o desenvolvimento adequado com fatores de risco e o desenvolvimento adequado. Isso está na caderneta da criança. Todo profissional de saúde tem acesso. Então, não é difícil acompanhar isso. E o outro fator que nos chama a atenção, que pode estar associado com síndromes genéticas que cursam com transtorno do desenvolvimento, são os aspectos relacionados ao crescimento. Né? O crescimento ele tem que ter um padrão dentro do alvo familiar, né? E aí nós temos o peso para a idade, existem os gráficos de crescimento que estão na caderneta da criança e que, infelizmente, a gente observa em muitas situações que não são usados devidamente, porque não são marcados na caderneta, a estatura para a idade e o MC para a idade. Aqui a gente tem, né, peso para a idade em meninos e meninas, aqui o vermelhinho já indicando, né, os limites inferiores e superiores que vão nos chamar a atenção. A mesma coisa em relação à estatura, né? E também existe um gráfico para o peso para o perímetro cefálico, que também mostra a mesma coisa, ok? Então, por hora, eu encerro a minha participação e a gente fica aqui à disposição para as considerações, tá bom? Vou parar de compartilhar minha tela. Okay. Eu agradecer, doutor Afrânio, foi muito esclarecedor, muito didático, conteúdo excelente, as imagens também, acho que deu para todo mundo gravar bem, né? Só um minutinho, tem como fechar isso aqui? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone. Não tenho vergonha. Ou podem colocar no chat também, se preferirem, né? Vamos mexer no chat. Gente, eu não sei usar muito essas coisas de informática, não. O rapaz está me ajudando, tá? Participação especial. Ninguém tem dúvida? Boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite, Rony. Um abraço de Parintins, de SEI Parintins, saúde indígena. Vamos falar um pouquinho da nossa realidade. Um abraço garantido, caprichoso, hein, Rony? Mas aqui é garantido, mas a Você cultura tá de azul, hein? é azul e vermelha mesmo. Então, quero, antes de tudo, parabenizar, bem transparente e principalmente compreensivo as orientações, por sinal, muito importante. E repassando um pouco dos nossos achados clínicos relacionado ao nosso querido povo indígena,
Saquaremaués, Cariano, nos quais nós somos responsáveis por mais de 16 mil indígenas do Baixo Amazonas, que tem responsabilidade do DICEI Parintins. Então, colega, nós observamos muito, nos últimos tempos, a alteração psíquica dos nossos, principalmente dos nossos jovens e adolescentes, e me chamou a atenção se há alguma associação neurológica que possa estar envolvido no período da gravidez e tendo como consequência a alteração no filho, no caso propriamente dito, como também não só a parte psíquica, que nós estamos observando muito, a agitação em questão cultural voltado à aproximação de espíritos, conduzidos por espíritos, segundo a cultura, e pela ciência é observado a questão psíquica mesmo, comprometimento na psiquiatria que leva ao suicídio. Nós temos um grau de suicídio muito alto na nossa região. Nós perdemos, para não falhar a memória, mas cerca de entre 9 a 11 adolescentes voltados ao todo, tanto o indígena que mora na cidade, como também o aldeado, chamado o morador mesmo de aldeia, e também observando, para finalizar, a questão da agitação das crianças, a possível hiperatividade. Então, são essas as minhas perguntas. Posso começar, Fran? Por favor, por favor. Eu vou citar algumas coisas. Você falou a taxa alta de suicídio, né? A gente tem observado que o alcoolismo está muito frequente atualmente na população indígena, principalmente a que tem mais contato com o homem branco, né? A população. Isso é uma questão cultural que é muito preocupante. Então, a facilidade, principalmente na cidade, de ter acesso a bebidas facilita muito, né? E também, eu acredito também que essa parte cultural, a mudança de cultura, de viver na floresta e a facilidade da vida cotidiana, né, do homem branco, isso aí também interfere, né? Porque os antigos têm aquela rotina, e já os adolescentes e as crianças é outra rotina. Vão para a escola, têm contato com outros hábitos, então muitas vezes tem um conflito. Então eu não sei se eu sigo o do homem branco ou se eu sigo a minha cultura. Então tem essa questão aí também. E a exposição a muito estímulo, tanto para eles como para nós, né, acaba sendo prejudicial. Então, outro dia eu vi um vídeo que eu fiquei abismada. Um grupo de adolescentes na beira do rio, todos de iPhone. Tendo acesso. Não que ele não seja direito deles, né? Mas assim, cadê correr no mato? Cadê aprender a caçar, a nadar? Né? Então, pode ser que já saibam tudo isso? Pode. Tem o horário deles de usar o iPhone? Tranquilo, mas eu acho que não pode perder a questão cultural. Eu respeito muito a cultura. No tal país faz tal coisa. Gente, a cultura deles, a gente tem que aprender a respeitar, né? Aceitar certas coisas que para nós não é normal, mas na cultura deles, sim. A outra situação, a parte que você falou da parte genética, né? Então, assim, tem pessoas, alguns índios, que eu já peguei alguns índios com manchas brancas, que leva a pensar em algumas alterações que a gente chama neurocutâneas, né? Que são as facomatoses ou neuroectodermoses. Então, quando tem um familiar com essa alteração, a criança também pode ter essa alteração. Assim, às vezes começando uma mancha que com o tempo a gente sabe que vai evoluir. Tanto mancha branca como a mancha café com leite,
que são as mais frequentes, mas podem ter outras. E, infelizmente, acaba tendo comprometimento da cognição, alteração motora também. E quanto mais assim convívio com o ser humano, né? Desculpa, com o homem branco, mais possibilidade também de uso de drogas, né? Drogas ilícitas. Então, isso aí eu acredito também que colabora. Então, você vê que a gente acaba influenciando na cultura deles, né? E assim como as nossas crianças são afetadas, as deles também. Então, realmente é um trabalho muito árduo, dou parabéns a você, porque é uma dedicação, né? Então, você lidar com a cultura deles e lidar com a nossa, ainda tem os bois no meio, né? Mas, assim, é muito interessante e eu acredito que é um trabalho árduo, mas que vale muito a pena. Às vezes, de 5 pacientes, um agradecer, eu sempre digo, basta um agradecimento para encher o nosso coração de alívio, de, digamos assim, de gratidão, realmente, né? Porque, às vezes, a pessoa esquece de agradecer, né? Só lembra de reclamar. Agradecer dificilmente, né? Então, parabéns, viu, Rony? Muito obrigada aí por ter assistido, ter participado, tá? Espero que a cartilha ajude bastante a aula do Dr. Afrânio, né? E a gente vai continuando por aí, tá? Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Afrânio? Sim, eu vou só complementar. Na realidade, relembrar, né, Rony, algumas coisas que eu abordei lá no início, que o desenvolvimento genético do indivíduo ele está associado com a carga genética que ele traz, mas também está associado com a influência ambiental que ele sofre. Nós temos que lembrar que durante o desenvolvimento embrionário, a molécula informacional, que é o DNA, ela está em constante replicação, porque aquele embriãozinho era uma célula, e aquela célula vai se reproduzir em milhões para formar os tecidos. E durante a formação dos tecidos, existe o que a gente chama de diferenciação celular, né? Em que uma mesma célula, que é uma célula-tronco, se diferencia em músculo, em nervo, né? Em tecido epitelial, em tecido nervoso, ou seja, nós temos expressões de genes diversos acontecendo simultaneamente. Se algum insulto, né, seja infeccioso ou químico, seja capaz de interferir diretamente nessa informação, né, na expressão dessa informação, nós temos ali, a partir dali, o risco de uma criança desenvolver-se com uma alteração genética. Então, os pais poderiam não ter nenhuma alteração. Ou poderiam ter, vamos lembrar um pouco da genética básica. Um tinha um gene dominante e outro tinha um gene recessivo. A alteração ia passar incólume ali, ninguém ia perceber nada. Porém, veio um insulto ali naquele momento, transformou aquele gene dominante num gene recessivo. Pronto. Está instituída uma alteração que vai ser expressada, né? Isso são as chamadas mutações de novo, que a gente chama. São mutações novas que são ocorridas durante o desenvolvimento embrionário, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente sabe que nas comunidades indígenas e ribeirinhas, o índice de consanguinidade é alto, principalmente comunidades indígenas, né? Esse é um ponto que é relevante também. Quando a gente fala do aspecto consanguinidade, a gente tem que lembrar que quando a gente vem de uma mesma ancestralidade familiar, nós trazemos as mesmas qualidades, mas também os mesmos defeitos, né? No momento que você junta indivíduos similares, você está juntando ali possíveis defeitos genéticos que podem se expressar, né? Então, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto que eu queria abordar, você falou em questão de distúrbios psíquicos e tudo mais, isso é uma particularidade que não atinge só a comunidade indígena, a gente vê a comunidade toda, como um todo, da criança, trazendo transtorno no primeiro desenvolvimento por diversas razões. Por exemplo, aspectos depressivos graves, né, por uso massivo de celular. O celular está dentro das aldeias hoje em dia, não é? A criança já acorda com o celular na mão. A criança já acorda vai à mesa com o celular na mão. Não tem mais aquela história de você sentar à mesa e dar a comida na boca, né?
bota o celular, o tablet, seja lá o que for, abre a boca e a criança não sabe nem o que está comendo. Tá certo? E esse processo ele vai trazendo o isolamento social desse indivíduo que mais à frente será um adolescente e que, consequentemente, pode ser um adolescente com transtorno de comportamento que pode levar a depressão e suicídio, tá? Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de esquecer. Junto a isso, nós temos também, é conhecido, que a alimentação que nós consumimos hoje, e os indígenas estão dentro desse contexto, consome-se alto teor de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, que são os nuggets, os militos, chiquitos, batatitos, né? Os sucos de caixinha, não é? Os refrigerantes, os mais diversos alimentos artificiais, são ricos em elementos que são tóxicos à saúde humana e, sabidamente, também tem maior teor de agrotóxicos. E os agrotóxicos, que são usados maciçamente nas lavouras hoje, inclusive nos ribeirinhos, de forma desordenada, né? Eu sou médico, mas também sou engenheiro agrônomo, então conheço muito bem essa realidade. Eles usam de forma desordenada, se contaminam muito facilmente, e isso acaba afetando a família, ou seja, aquela mãe grávida pode ser exposta a um agrotóxico. E os agrotóxicos são conhecidos como disruptores. Eles causam alterações na expressão e formação tecidual. E os indígenas estão dentro desse contexto também, né? Então, a gente vê que essa mistura do homem branco com o indígena, não que ela não devesse acontecer, não é isso, mas da forma como ela vem ocorrendo, ela está trazendo muitos prejuízos para a comunidade indígena, porque é a comunidade mais vulnerável. Não fazem vacinas por uma questão, né, deles, cultural. Com o Covid começaram a fazer algumas, mas nem toda a comunidade aceita bem, né, o elemento vacinal, certo? Nem toda a comunidade aceita bem a questão do pré-natal. Então, a gente tem uma questão cultural que foi abordada aí, que é relevante, mas que, infelizmente, nesse contato com o homem branco, acaba aumentando o risco dessas exposições e dessas manifestações. Tá? Mais alguma pergunta? Eu tenho algumas coisas a pontuar. A Thalita levantou a mão, doutora. Vamos, Thalita. Pode falar, Thalita. Professores, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar assistindo vocês. Que aula maravilhosa. Eu falo de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Olha, que legal. Eu sou fisioterapeuta intensivista e estou aqui a convite da professora Roberta, que foi da UFAM e agora está conosco aqui, Roberta Lins. Professora Afrânio, eu gostaria de direcionar uma pergunta para o senhor. O senhor fala a respeito da incidência maior de sífilis nas suas práticas hospitalares. Sim. Com relação à sífilis especificamente, eu trabalho no Centro SUS e a gente tem observado uma maior presença de um VDRL alto nos nossos serviços, especialmente, né, nessas comunidades. Como eu sou de Minas Gerais, aqui a gente fala mais em fragilidade social em relação aos moradores de rua mesmo. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, para a senhora Silvia também, para os professores, ou para alguém que quiser contribuir com a conversa, qual que é a experiência de vocês em relação a esses pacientes com sífilis, quando os exames, quando a gente tem ali diluições altas, né, um VDRL alto, e que começam a já apresentar alterações de raio-x de ossos longos, por exemplo, ainda na unidade de terapia intensiva. Qual que é a experiência que vocês têm acompanhado dos pacientes de vocês aí no estado? E obrigado mais uma vez. Doutora, quer começar? Pode começar, depois eu complemento. Tá bom. Olha, Thalita, é o seguinte, a sífilis ela tem essa particularidade de alterar o metabolismo ósseo, tá?
Mas a gente também não pode esquecer que existem outras patologias que também alteram o metabolismo ósseo e que muitas vezes a gente não pode deixar de pensar assim, coincidentemente pode estar num paciente sifilítico, né? Então, nada impede que o paciente tenha sífilis, mas ele tenha também uma doença do metabolismo ósseo, de base, ok? Então, o primeiro ponto é tratar essa sífilis, né? O tratamento da sífilis, né, ele já vai imediatamente me dar um panorama disso aí. Fora isso, é necessário fazer exatamente a triagem, né, para as doenças osteometabólicas, para avaliar, né, em que condição nós temos. Porque se eu tenho pais consanguíneos, exemplo, vou te dar um exemplo aí, pais consanguíneos, tem na família história de osteogênese imperfeita, uma doença óssea que cursa com metabolismo, alteração do metabolismo ósseo, e tem sífilis, eu tenho dois fatores que podem estar colaborando, né? Então, é preciso ter esse olhar sempre, tá? Mesmo em pacientes que têm infecções neonatais, a gente tem sempre que ter o olhar pretérito, certo? O olhar familiar. Isso é uma coisa que eu bato muito nisso, porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer genética pediátrica. Mas é uma cadeira ainda que é muito negligenciada na formação da área de saúde como um todo. Na realidade, a genética clínica deveria ser uma disciplina com o aporte que a genética molecular tem, que a genética desenvolveu hoje, para todos os cursos da área de saúde. Eu já tive a oportunidade de ver fisioterapeutas desconfiando de uma doença genética osteometabólica, passou por vários médicos e os médicos não desconfiaram. Olha o que o olhar clínico faz, né? Então, a gente tem sempre que ter esse olhar, tá? Pelo menos eu procuro ter, porque, obviamente, meu olhar acaba caindo nesse segmento, né? Então, sempre olhar o aspecto consanguíneo, o aspecto de herança familiar, trata-se a doença infecciosa e acompanha-se para ver se essa alteração metabólica óssea, estrutural e metabólica, vai se perpetuar e se ela está associada com distúrbios do metabolismo do cálcio e do fósforo. Isso é necessário fazer para exatamente poder dar seguimento e continuidade nessa avaliação. Bem? Só para complementar, mais uma vez é importante a gente, na consulta, pedir o cartão de vacina. Por quê? Lá, eu espero, né, que esteja anotado justamente o pré-natal da mãe, pelo menos nas sorologias básicas, né? Porque eu tenho visto muito que elas negam. Não, foi tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu olho lá, olha, essa sorologia estava alterada, foi tratado? Aí eu vou lá atrás, usou penicilina cristalina 10 dias, veio raio-x de ossos longos normal. Então, assim, elas negam muito, gente. Então, o cartão diz muita coisa. Por isso que ele é tão importante, por isso que a gente tem que priorizar no atendimento. A primeira coisa, cadê o cartão de vacina? Mesmo que ela diga, eu não sei, não trouxe, na próxima vez a senhora vai trazer. E toda vez eu vou pedir. Até esse paciente de 25 anos que atendi, eu pedi o cartão de vacina. Então, gente, é importante. Tem muita história a ser contada. E, geralmente, a gente segue a orientação do Ministério da Saúde, o protocolo, né? E também lembrar, o paciente foi tratado na maternidade, depois tem que fazer o acompanhamento, porque elas acham que o tratamento é só da maternidade. O que eu vejo de paciente já com abandono de tratamento é muito grande. Eu não sabia, é sempre assim, eu não sabia que tinha que fazer acompanhamento. Então, se puder também anotar no cartão, é importante, porque aí, na primeira consulta da puericultura, a colega já cobra esse acompanhamento, né? E cobra os exames, tá bom? Eu queria só fazer um complemento numa abordagem que a doutora Silvia fez, que ela me chamou a atenção de um detalhe importante, tá? Eu coloquei sobre essa questão da caderneta da criança, né? A maioria de vocês trabalha em unidade básica de saúde ou no programa de saúde familiar, correto? Esse é o entendimento que eu tenho até aqui, pelo menos. Então, veja bem, vocês têm um trabalho fundamental, gente. O trabalho de vocês é tão importante,
tão importante, né? No sentido, porque vocês são exatamente o elemento da ponta que estão em contato direto com a comunidade. E é tão importante o registro de crescimento, né? Crescimento de perímetro cefálico, de peso no gráfico, não é só anotar lá atrás, ou não é só anotar lá na triagem, né? Como acontece, né? Às vezes a mãe chega na triagem, a triagem anota, mas não passa para a caderneta. Fica só no registro da unidade. Se essa mãe se muda e eu lá na frente me deparo com essa criança, uma criança que tem baixa estatura, e que essa baixa estatura está associada com uma síndrome genética que cursa com transtorno do desenvolvimento. Aí vem a questão, quando começou esse déficit de crescimento? Foi na pré-escola? Foi na idade escolar? Foi na adolescência? Quando começou isso? Eu não sei. Eu não sei porque eu não tenho essa informação que poderia estar registrada na caderneta da criança. Ou seja, um elemento tão importante. Olha, me permitam aqui fazer uma colocação. Poucas coisas o Ministério da Saúde faz direito, né? Poucas coisas, pelo menos é a visão que eu tenho. Mas uma delas foi a implementação da caderneta da criança. Ela é uma ferramenta tão poderosa que se todos os colegas da Unidade Básica de Saúde, Unidade de Saúde Familiar, valorizassem e cuidassem daquele elemento, chamando a atenção da mãe, chamando a atenção no sentido de ser participativo, né? Chamar a família para participar dessa caderneta, explicar, mostrar para a mãe que dados têm importantes ali na caderneta, quanta informação tem ali que eles podem tirar simplesmente lendo a caderneta, que fariam com que eles tivessem uma clareza melhor do desenvolvimento da sua criança, do crescimento da sua criança, e não o fazem muitas vezes porque não são despertados para isso, né? Então, eu torço muito nesse sentido, sabe? Eu sou um otimista de que um dia a caderneta da criança ela vai ser valorizada como ela deve. Alguém mais? Eu vou complementar só algumas coisas, né? Para reforçar, quando vocês forem atender uma criança, em relação ao teste do pezinho, como a doutora Frane falou, que é muito importante. Existem vários tipos, mas pelo menos o básico tem que ser feito. Tem que ser cobrado. Por quê? Elas acham que o teste do pezinho, gente, por incrível que pareça, é a impressão que fica carimbado lá no cartão. Então, é muito comum isso. Então, reforçar que é um exame de sangue e que tem um prazo para ser colhido. Tá? Então, é muito importante. A outra situação, em relação à polidactilia, como o doutor falou, que é relativamente frequente, né? Mas em relação ao corte, né, à extração, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes tem tecido ósseo. Né? Então, verificar se tem osso ou se não tem. Se tiver osso, deixa para o ortopedista, do plástico, avaliar essa parte aí, tá bom? E em relação também à ectopia testicular, não é infrequente a gente ver adulto que não sabia, né, que tinha essa alteração, tá? Então, isso é importante, às vezes se descobre porque vai fazer algum outro exame, alguma outra ultrassom de abdômen, lá achou o testículo no abdômen, né, uma ectopia que é relativamente grave. Eu já perdi dois colegas médicos, né? Então, assim, quer dizer, na época estavam na faculdade, né? Quando descobriram, mas evoluiu para a CA. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Parece uma coisa simples, mas não é. Tecido fora do lugar nunca é bom. A gente tem que ficar no nosso lugar, e eles também. A outra situação, só para comunicar a vocês que nós temos um fisiatra na cidade, né? Esse fisiatra é um colega chamado Flávio, ele é de Goiás, ou do Goiás, como eles falam, e ele atende pelo SUS no Abrigo Moacir Alves, né? Então, são aqueles pacientes que precisam, adulto ou criança, que precisa fazer uma avaliação de reabilitação. Ele é um médico da reabilitação. É porque, infelizmente, a gente não tem muito isso na faculdade. Os colegas não explicam sobre essa especialidade, e ela é muito rara, digamos, no Brasil.
mas é um médico imprescindível, principalmente para quem tem sequelas, Alzheimer, quem tem paralisia cerebral, até para autismo. Né? Então, assim, se vocês puderem encaminhe pelo SUS, geralmente não, ele atende na Abrigo Marcial Alves pelo SUS, tá? E atende particular também. Então, assim, eu vou até tentar trazer um dia para a gente conversar e vocês tirarem as dúvidas, porque a gente precisa conhecer, ainda mais uma especialidade tão importante como essa. Então, por mim é só, mais alguém? A Fanny quer complementar mais alguma coisa? Eu queria pegar o ganchinho aí do teste do pezinho. Vou dar só um exemplo, tá? De como o teste do pezinho ele pode ser um elemento divisor de águas na vida de uma família. Uma família, por exemplo, teve o infortúnio, digamos assim, de nascer um filho portador de hiperplasia congênita, hiperplasia adrenal congênita, né? Que é a forma perdedora de sal. Tá? Por uma razão qualquer, foi feito o teste do pezinho, ele não foi enviado no período correto, não foi avaliado, enfim, perdeu-se o prazo. Essa criança ela pode evoluir rapidamente a óbito por uma desidratação intensa, já que ela é perdedora de sal. Então, muitas vezes, esse casal está com esse filho numa comunidade, 2 dias do Rio, da sede do município, né? Ou numa estrada, um ramal que vai levar de 3, 4 horas para chegar à unidade de saúde com melhor recurso, né? Um hospital, por exemplo, não uma unidade básica, mas um hospital, e vai perder a sua criança por uma diarreia intensa e abrupta. E isso poderia ter sido evitado se o teste pezinho tivesse sido valorizado, entende? Então, assim, coloco essa situação extrema, porque ela acontece, né? E para mostrar como é importante a relevância do teste pezinho para salvaguardar a vida das crianças, tá? Então, por favor, insistam na primeira consulta da criança, cadê o teste do pezinho? Ah, não fui buscar. Tem que buscar, é importante. Ah, não me disseram, mas estou lhe dizendo agora, é importante, vá buscar. Esqueça o que aconteceu para trás. É importante agora a gente ter atenção sobre o teste do pezinho. Eu já tive crianças, por exemplo, que faziam... Eu tive uma criança, especificamente, a mais recente, que vivia fazendo transfusão sanguínea. A criança. E aí, naquele dia, me deparei com ela dentro do ambiente hospitalar, novamente, com uma hemoglobinopatia, precisando fazer transfusão, e eu perguntei, cadê o teste do pezinho? A criança tinha 4 anos de idade, já tinha passado por várias transfusões sanguíneas, e a criança tinha uma talassemia. Precisava ter sido encaminhada para... Aliás, perdão, já tinha sido encaminhada para o Hemoan, mas a mãe perdeu a consulta e achou que não era nada demais a consulta no Hemoan. E a criança vivia fazendo transfusão contínua. Essa criança tinha, por exemplo, já baixa estatura para a sua idade. Provavelmente em função de um aspecto metabólico, né, fisiológico no caso aí, que é a anemia, né, que faz com que o indivíduo tenha um gasto energético, uma perda energética maior, comprometendo o seu desenvolvimento. Então, são 2 exemplos um pouquinho diferentes, mas que mostram a importância do teste pezinho, tá, gente? Então, insistam, né? Vou fazer as palavras da doutora Silvia minhas. Insistam. Traga na próxima consulta. Ah, esqueci. Traga na próxima consulta. Pegue o agente de saúde que trabalha com você, né? Na visita domiciliar, quem trabalha, né, na saúde familiar, na visita domiciliar, para ir lá na casa daquela mãe, fazer a busca ativa desse teste do pezinho, dessa caderneta da criança. É imperioso o nosso comprometimento como agente de saúde pela saúde das crianças. Nós temos esse papel, nós fizemos um juramento. Entende? Isso é muito sério. São responsabilidades que nós carregamos e que vão nos carregar a nossa consciência ao longo da nossa existência. E a gente pode fazer a diferença. Pode ser na vida de uma pessoa? Pode, mas é uma. Já foi importante por ser uma. É uma vida que você preservou, uma vida que você não deixou ir embora precocemente. Tá? Então,
eu acho que é importante a fala da doutora Silvia no sentido da gente enfatizar isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E a gente fica à disposição, né, de vocês, qualquer situação. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, tá? Quem quiser fazer contato, tiver alguma situação que precise, né? Está aqui o meu e-mail da universidade, ok? Vocês podem escrever, descrever o caso, passar as dúvidas de vocês, e eu estou aqui para colaborar com a saúde da criançada. Agradecendo a presença de todos, do doutor Afrânio. Eu também vou pedir para colocar o meu e-mail, se quiser colocar alguma informação, se a gente puder ajudar, a gente ajuda, né? E eu vou finalizar com uma frase que eu sempre digo, né? Insista, persista e não desista. Ok? Uma boa noite a todos.